Olá, de volta aqui para falar agora sobre nosso baralho Lenormand, né? O baralho Lenormand, aquele oráculo com cartas, com 36 cartas. E uma delas, a de número 26, é exatamente aquela sobre a qual nós vamos falar hoje, o livro. O livro. Aqui tem uma porção de livros, né? Mas é o livro o nome dessa carta. E o que é que o livro representa no baralho Lenormand? Ora, eu acho que a gente pode pensar no livro, o símbolo do livro, em qualquer situação, que não precisa ser nem de baralho, de um oráculo, né? Vamos pensar, os livros a gente usa para quê? A gente usa o livro para conhecimento, para adquirir conhecimento. A gente usa o livro para entretenimento, né? Quando o livro é de estudo, é para adquirir conhecimento. Quando o livro é apenas uma leitura leve, ele é um livro que significa entretenimento. Você não está necessariamente aprendendo nada com aquela leitura, né? Você está praticando a leitura, mas não está aprendendo, não está adquirindo conhecimento. Ele pode ser de pesquisa? Pode ser de pesquisa. Ele pode representar uma tese, alguma coisa importante para um mestrado, para um doutorado? Pode, sem dúvida alguma. Ele pode representar o quê? Uma biblioteca? Claro. Uma livraria? Também. Livros são vendidos em livrarias, livros são encontrados em biblioteca. Hoje em dia nós temos livros virtuais, não é mesmo? Existem sites de venda de livros virtuais, que a gente não pega o livro assim como nós pegamos um livro qualquer, como esse daqui, todo mundo conhece livro, mas nós não pegamos um livro na mão, nós lemos ele numa tela de computador, sem dúvida alguma. Não é nem preciso comentar sobre isso. E quando a gente está jogando, fazendo uma tiragem de baralho Lenormand e sai a carta do livro, o que ela simboliza? Olha, gente, uma das coisas mais urgentes dela, que ela simboliza, é exatamente a ideia de desconhecido. A gente, até ler o livro, a gente não sabe o que é. E a gente aprende lendo o livro. O livro é alguma coisa que nós precisamos conhecer, alguma coisa que a gente precisa vir a saber. Isso é muito importante, né? É um aviso para a gente. Olha, tem alguma coisa aí, tem um negócio aí que você está precisando saber. Está acontecendo um negócio que você está precisando tomar consciência, tomar ciência disso daí. Porque o livro, especialmente quando ele está fechado, ele representa o oculto. As coisas que estão ocultas da gente. As coisas que não estão visíveis aos nossos olhos, mas estão à nossa disposição. Se nós formos investigar, nós vamos conseguir. Certo? Como ele representa alguma coisa que nós vamos investigar, ele representa também descobertas. Descobertas. Encontrar uma coisa, né? Uma descoberta que você faz. Puxa vida, fiquei sabendo isso, aprendi isso, né? Tirei dúvidas disso daqui. É uma descoberta que o livro representa. E o livro também pode representar uma informação que é confidencial. Uma informação que é confidencial. E que, às vezes, as pessoas usam essas informações para serem abusivas com outras, para praticarem um tipo de bullying, para fazerem fofoca, para destruírem o outro moralmente, né? Então, o livro pode representar exatamente isso, uma informação que é confidencial, que alguém não quer que você saiba e que você, por alguma razão, acaba descobrindo. É um segredo, na verdade.
Ele representa o quê? A educação formal. Né? Ele representa aquilo que a gente vai para a escola para aprender. Né? Nós vamos para aprender. O livro tem essa representatividade. A escola, todo o nosso período dentro da escola, de quando nós entramos até quando nós nos formamos na universidade, ela está representada na figura do livro. A educação, o conhecimento formal. E depois ela representa mais o quê? O livro. Continuando um pouco dessa coisa da escola, da educação formal. Representa também as especialidades profissionais. Existe uma categoria chamada médico. Médico precisa ir à universidade e aprender e estudar, né? Ele precisa do conhecimento teórico, o livro que dá, e o prático. Ele precisa disso. Mas quando a gente fala eu fui ao médico, hoje em dia a gente não vai mais ao médico de família, que era aquele médico geral, clínico geral. Ainda existem, sem dúvida alguma. Mas a gente vai a especialistas. Eu tenho um problema de pele, eu vou ao dermatologista. Eu estou precisando verificar a questão dos meus olhos, eu vou ao oftalmologista. Né? Eu estou com um problema, enfim, ósseo. Existe uma especialidade para cada um e o livro representa especialidades. O livro representa a leitura? Evidentemente que sim. O livro, por representar a leitura, o livro representa a escrita? Com certeza, o livro é escrito. Ele pode ser cheio de imagens, mas as imagens também são uma forma de escrever. Né? O livro representa a capacidade da gente fazer análises ou analogias. Eu sei uma coisa, aprendi num livro. Daí eu leio outro livro e vejo aquele assunto tratado sob um outro ponto de vista. E daí eu começo a fazer uma analogia sobre esses assuntos, um comparativo, uma análise, e dessa análise, dessa reflexão, eu vou tirar o que eu acredito que seja das duas a melhor parte, ou a verdade, né? Nisso daí. O livro representa inteligência, porque o livro representa o nosso cérebro, o conhecimento. O conhecimento, o cérebro. Então ele representa a inteligência também. E representa a curiosidade. A curiosidade. Tudo aquilo que a gente é curioso para aprender, a gente vai buscar essa informação. E isso é muito legal. E por ele representar o cérebro, por ele representar a inteligência, ele vai buscar uma associação e ele vai representar também a memória. Afinal de contas, quem é que nunca na vida teve um diário? Né? Quem nunca, num determinado momento da infância ou da adolescência, e acho que seria muito importante na idade madura, né, não escreveu páginas de um diário. Não é mesmo? O diário é uma memória. É uma memória que a gente mantém. A gente escreve para não esquecer. Também há a memória de decorar, quando você conta a história. Existe um filme que é fundamental, chamado Fahrenheit 451, que é um filme que fala de uma sociedade distópica, onde os livros todos se tornaram proibidos, são censurados e foram eliminados, eles são queimados. Quem tem um livro é um criminoso para essa sociedade. Então, os revoltosos, aqueles que não se enquadram nesse tipo de sociedade, né, que veem que essa sociedade é uma sociedade absolutamente fascista, tirânica, que não deveria existir, né, o que eles fazem? Como eles não podem ter um livro, então os que eles conseguem pôr as mãos, eles decoram o livro. Decoram. E quando eles estão velhos para morrer, eles começam a narrar o livro para uma pessoa jovem,
para que essa pessoa jovem decore o livro, na esperança dessa transmissão oral um dia alcançar a volta da sociedade livre, aonde os homens poderão ter acesso à informação e ao conhecimento. É um filme fantástico, também foi um livro fantástico, né? Então é muito legal a gente ver isso no livro, a questão da memória, né? Por exemplo, existe alguns lugares que tem um memorial. O Memorial da América Latina em São Paulo pode ser representado por um livro. Pode. Claro que vai envolver uma série de outras coisas, não é só isso, mas pode ser representado. E algumas profissões que eu acho assim interessantes da gente pensar quando pensa em livro. Claro que, evidentemente, a primeira que nos vem à mente, eu acredito que seja de escritor. A segunda é do editor, o cara que, né, tem a editora que vai imprimir o livro, coisa e tal. A terceira é o cara que distribui, na verdade, que vende. Claro que nesse processo tem muito mais gente, mas estou falando as que marcam mais. Que é o livreiro, é o dono da livraria, onde a gente vai lá comprar um livro, né, ou encomendar um livro nas livrarias virtuais. Claro que existe a figura do revisor, sem dúvida alguma. Os livros também se encontram em bibliotecas públicas, então a pessoa do bibliotecário é uma pessoa importante nisso daí. Assim como do crítico do livro, que comenta o livro. O professor é uma figura que usa muito o livro, né? Ele traz o livro, ele apresenta o livro para os seus alunos desde a mais tenra idade deles. Ele é a figura de ligação. Se o professor é um bom leitor, seus alunos provavelmente serão estimulados à leitura. Agora, existe duas profissões que são muito interessantes, que estão ligadas à figura do livro, sem ter livro na mão, sem ter o manuseio do livro. São as figuras do investigador e do detetive. Lembra que eu comentei no início desse vlog, né? Eu comentei que o livro representa uma informação confidencial. Pois é, o detetive vai em busca disso. O detetive é uma pessoa que pesquisa, que tem boa memória associativa, né? Que faz esse comparativo entre o livro, né? Como eu falei do livro, eu leio um livro, eu leio outro livro e tiro uma verdade. Ele busca essas informações e encontra a verdade. O investigador ou o pesquisador científico, a mesma coisa, né? Ele vai escrevendo um livro, né? Ele vai escrevendo um relatório para ele, na verdade. Quando essa carta está mal aspectada, quando essa carta está numa posição cercada de cartas negativas, de cartas mais ruins, dentro de um tabuleiro, dentro de uma mesa real, dentro de um jogo de baralho Lenormand, ela pode significar que nós estamos lidando com uma pessoa ou analfabeta, ou ignorante, que tem uma diferença, ou um mau aluno, ou um péssimo leitor, ou mesmo um mau profissional da escrita, um mau escritor, né? Tudo isso pode estar sendo visto nesse sentido. E isso, gente, é o que essa cartinha aqui do Lenormand, a cartinha de número 26, o livro, tem a nos dizer basicamente. É claro que cada um de vocês, na prática do jogo, né, vai encontrar nela outros ecos, né, também muito interessantes e muito pessoais. Para vocês, meu muito obrigado. Sempre ótimo estar aqui, sempre ótimo conversar com vocês sobre baralho.